Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre unidade de Planck, né? Fazer uma análise dimensional e ver como é que você pode utilizar a análise dimensional para determinar as expressões, por exemplo, nesse caso aqui, para encontrar as unidades de comprimento, massa, tempo e temperatura de Planck, tá? Bem, as unidades de Planck, pessoal, para quem não sabe, na física de partículas e na própria cosmologia, essas unidades de Planck ela é um conjunto de unidades, de medidas definidas exclusivamente em termos de quatro constantes físicas fundamentais ou universais, né? Que é a constante gravitacional, né? O G, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. O H, né, que é a constante, o H cortado, que é a constante de Planck reduzida, que é o H dividido por 2π, né? O H é a constante de Planck que vale 6,63 vezes 10 a menos 74 joule vezes segundo. E a C, que é a velocidade da luz, né? Que vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a constante de Boltzmann, que vale 1,381 vezes 10 elevado a menos 23 Joule dividido por Kelvin, tá? Então, esse conjunto essas três grandezas, né, constantes físicas fundamentais, elas podem ser consideradas nesse tipo de abordagem na física de partículas e na própria cosmologia. Você pode assumir o valor dessas constantes como sendo igual a 1. E aí o pessoal chama isso de unidades naturais. Então essas unidades naturais são as unidades de Planck, tá? Então é um sistema de unidade muito semelhante, né? Por exemplo, ao sistema internacional, né? O SI. Por exemplo, o comprimento no SI é dado em metros. A massa é dado em quilogramas. Tempo é dado em segundos. Então, falando em termos das unidades de Planck, o tempo vai ser o tempo de Planck, né? E vai estar em função dessas quatro grandezas físicas, né? Que é a constante física, na verdade, né? É C, G, H cortado e a constante de Boltzmann, tá? Então, é dessa forma que como é que você pode utilizar a análise dimensional para encontrar as expressões respectivas de cada grandeza física. Então, por exemplo, se você for falar da carga, a carga vai estar em função, por exemplo, né, a carga elétrica, né, a gente sabe que no SI é dado em coulomb, mas você pode escrever a carga elétrica em função das constantes H cortado e C, né, que são as unidades de Planck. Você pode escrever, por exemplo, a força, né, a força em unidade de Planck vai ser a velocidade da luz, a quarta potência, dividido por G. Então, cada grandeza física vai estar relacionada com uma unidade de Planck distinta, por exemplo, do SI. Tá? Então, vamos lá. Como é que você pode encontrar, determinar esse tipo de situação? Né? Então, eu quero encontrar qual é a expressão, né? E qual é o valor do tempo de Planck, né? Como exemplo aqui, o tempo de Planck, sabendo que o tempo de Planck é dado em função de três constantes físicas fundamentais ou universais, que é C, G e H, né? Velocidade da luz, constante gravitacional e a constante de Planck. Bem, se eu não sei como é que é essa relação, se é uma relação cúbica, quadrática, se vai envolver uma raiz, ou seja lá qual for a potência, né? Eu vou chamar aqui as potências respectivas de cada constante dessa de alfa, beta e gama, tá? Alfa vai estar relacionado com a C, beta com G e H com gama. Então eu digo que a temperatura de Planck, né, o tempo de Planck, ele é proporcional a essas constantes físicas. Agora eu vou determinar qual é essa dependência, né? Quem é alfa, beta e gama, e para isso eu vou ter que resolver um sistema. E como é que é isso, né? Bem, em física, algo bastante interessante e relevante é a chamada análise dimensional.
que significa isso? Então, por exemplo, o tempo que está do lado esquerdo aqui, né, dessa expressão, né, o tempo de Planck, ele em termos de dimensão, né, o tempo de Planck ele não tem dimensão nenhuma de comprimento, né, L elevado a zero, L é comprimento. Dimensão de massa, que é m, também não tem nenhuma, né? É 1, aqui qualquer número elevado a zero é 1, é adimensional. Então, é adimensional em relação ao comprimento, é adimensional em relação à massa, mas em relação ao tempo, o tempo de Planck ele está elevado à potência 1, ou seja, a dimensão de tempo de Planck é t, certo? Da mesma forma, o c, que é a velocidade da luz, velocidade o que é? Espaço sobre tempo. Então, espaço está elevado à potência, comprimento está elevado à potência 1. Tempo, que fica no denominador aqui, que é espaço sobre tempo, fica no numerador t a menos 1, né? Porque ele pode colocar aqui para baixo, fica espaço sobre tempo, isso é velocidade da luz aqui. E a massa é adimensional, né? É igual à unidade. Então, essa é a dimensão de velocidade da luz, a dimensão de tempo de Planck é essa. A dimensão da constante gravitacional G, então ela lembrando que a força gravitacional é igual a G, né, o produto de duas massas dividido pelo quadrado da distância. Então fica, a dimensão é força vezes comprimento ao quadrado dividido por massa ao quadrado, né? Então força, a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Massa no numerador com massa ao quadrado no denominador, você simplifica, fica uma massa no denominador. Então, m a menos 1. Aqui fica a aceleração. A aceleração é velocidade, né? É velocidade sobre tempo, ou seja, é comprimento, né? Sobre tempo ao quadrado. Então, comprimento no numerador com comprimento no numerador, 2 vezes, né, a regra da potência, base igual a conserva a base e somos expoentes. Comprimento com comprimento, repete o comprimento, 2 mais 1 vai dar 3, L a terceira. E aqui tem T a menos 2, né? Aqui o tempo está no denominador. Lembra que a aceleração é comprimento sobre tempo ao quadrado. Então, fica um T quadrado no denominador, então fica T a menos 2. A dimensão da constante gravitacional. A dimensão de H, né, é energia dividido por frequência, tá? Energia a gente sabe que é, por exemplo, energia cinética. Energia cinética é massa, que é m, vezes velocidade ao quadrado. Então, é comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Então, comprimento ao quadrado, tempo ao quadrado aqui no denominador, frequência ao inverso de tempo, fica tempo em cima, tempo ao quadrado embaixo, fica um t, quando você simplifica, um t a menos 1 no denominador. Então, essa é a dimensão aqui da constante de Planck, o H. Tá? Não confundir constante de Planck com a constante de Planck reduzida. Esse aqui é o H, a constante de Planck. A constante reduzida é H sobre 2π, que é igual a H cortado. Tá? Então, com todas essas dimensões aqui de cada constante física e da variável tempo de Planck, você pode substituir fazendo com que essa relação de proporcionalidade, né, isso significa dizer que o tempo é proporcional a essas três constantes físicas, torna-se uma igualdade. Para você igualar o lado esquerdo com o direito, eu tenho que ter a mesma dimensão, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, a dimensão que eu represento por esse colchete aqui, o colchete, nessas expressões está indicando que você está fazendo análise dimensional. Então, a análise dimensional do tempo de Planck tem que ser igual à análise dimensional do produto dessas três constantes, tá? Lembrando que cada uma delas está elevado a um respectivo expoente, que eu vou encontrar, quem é alfa, beta e gama. Quando você faz isso, você substitui o tempo de Planck aqui, C, aqui G e H. Quando você substitui, você vai multiplicar aqui por exemplo, todos esses aqui está elevado à potência 1. Então, repete, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Aqui, você vai multiplicar tudo por alfa. Aqui, tudo por beta. E aqui, tudo por gama. Quando você faz isso, você vai agrupar L, 1 vezes alfa, alfa. 3 vezes beta,
3 beta, então fica alfa mais 3 beta. Eu estou agrupando aqui, ó, propriedade da potência numa mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então fica alfa daqui mais 3 beta daqui mais 2 gama daqui. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa para o T. T menos 1 vezes alfa dá menos alfa. Menos 2 vezes beta dá menos 2 beta. Menos 1 vezes gama dá menos gama. Então vai ficar menos alfa, menos 2 beta, menos gama para T. Aqui, ó. E para massa a mesma coisa. Aqui dá zero, aqui dá menos beta, aqui dá gama. Tudo isso vai ser igual do lado daqui. Então, para você igualar lado esquerdo com o direito, você vai pegar sempre a mesma base. Igualando a mesma base, você pode cancelar e fazer uma igualdade simplesmente dos expoentes. Esse camarada igual a zero, esse camarada aqui igual a zero, esse camarada aqui igual a 1, que o t está elevado à potência 1. Tá? Quando você faz isso, você vai montar um sistema de equações. 3 equações e 3 variáveis, alfa, beta e gama. Daqui você pode aplicar método da substituição, método de escalonamento, né? Eliminação de Gauss. Você pode aplicar aqui adição ou subtração, tá? Substituição. Então, eu vou aplicar aqui o seguinte, eu vou isolar, botar gama em função de beta, ou seja, daqui dessa equação eu obtenho que gama é igual a beta. E aí eu pego gama igual a beta e substituo na primeira e na terceira. Quando eu faço isso, aqui fica beta, 3 mais 2 dá 5 beta, aqui dá menos 3 beta. Aí eu vou aplicar agora o método da adição. Cancela em cima e embaixo, já que eles são simétricos, fica 2b igual a 1. 2 beta igual a 1, então beta é meio. Se beta é meio, então o gama é meio também, devido a essa equação, essa igualdade. E aí eu isolo o alfa em qualquer uma das situações. Eu vou isolar aqui, alfa é menos 5 beta. Se o beta é meio, então o alfa é menos 5 meios. Então tá aqui, eu encontrei o valor de alfa, beta e gama. Com esse resultado eu posso vir e substituir aqui, ó, alfa, beta e gama nessa expressão, né? Mas não é aqui, perdão, é onde tem a igualdade, é aqui, ó. Alfa, beta e gama e as constantes em função do tempo de Planck. Quando você faz isso, então agora fica fácil. Eu posso, já que tem um fator de meio em todos eles, no denominador aqui, ó, no expoente, então significa dizer que todas essas constantes estão dentro de uma raiz quadrada, tá? Então aqui o g está no numerador, né? Está elevado à potência 1. O h está elevado à potência 1 também dentro da raiz. E o c está elevado à potência, no denominador, já que é negativo, está no denominador elevado à potência 5. Né? Tudo isso dentro da raiz quadrada, né? Por causa dos fatores de 2 aqui. Lembra da propriedade da potência que quem está ao Sol vai à sombra, quem está à sombra vai ao Sol, né? Então, quem está ao Sol vai à sombra, fica dentro da raiz. Quem está na sombra vai ao Sol, fica fora do radical aqui. No caso, fica uma raiz do tipo quadrática, tá? Então, veja, nós acabamos de encontrar a fórmula de como calcular o tempo de Planck em função das 3 variáveis, das 3 constantes físicas, G, H e C. Esse resultado difere do resultado real, porque esse H aqui fica a constante reduzida de Planck, que é H cortado. H cortado vale H sobre 2π. Então, toda vez que você quer determinar uma equação, uma expressão de alguma lei física, de algum fenômeno físico, né? Se você sabe de como aquele fenômeno depende das variáveis do teu problema, você pode fazer análise dimensional. Só que uma das desvantagens dessa técnica de utilizar análise dimensional para encontrar equações, né? Se você tem uma prova toda de marcar, onde você tem as expressões algébricas da resposta, você pode pesquisar uma por uma para ver qual é a correta, qual é que tem dimensão de tempo, de massa, etc. Dependendo do que ele vai pedir para ti. A desvantagem dessa técnica é que ela não consegue determinar os valores, os valores numéricos que aparecem nas fórmulas. Por exemplo, energia cinética, a gente sabe que é meio de mv². Então, esse fator de meio, 1 sobre 2, ele você não consegue obter ele, né, via análise dimensional. Por quê? Porque esse valor numérico, a dimensão dele é 1.
e 1 é o elemento neutro da multiplicação. Lembra que a gente está fazendo aqui um produto das três quantidades. Então, quando você multiplica tudo por 1, o resultado não se altera. Então, determinar esses fatores numéricos via análise dimensional não é possível, já que esses valores numéricos são adimensionais, portanto, não tem dimensão, a dimensão é igual à unidade, e não é possível determinar ele através da análise dimensional. Então, justamente, o fator de 2π que deveria ter nessa expressão não foi possível obter por causa dessa técnica chamada análise dimensional, que ela não permite isso. Então, aonde aparece H, você sempre troca, né? Nesse tipo de problema, quando você está estudando unidade de Planck, aonde aparece o H, você troca por H cortado, que é o valor real, né? Que eu chamei de tempo de Planck linha. Então, troca H por H cortado, e esse H cortado significa H dividido sempre por 2π. Então, vai aparecer um fator de 2π aqui, que não foi possível determinar pela análise dimensional. E aí, com os valores de G, H e C, nesse caso aqui, você pode determinar o tempo de Planck. Lembrando que tem um fator de 2π que está faltando aqui no denominador dentro da raiz. Quando você substitui todos esses valores e o 2π aqui embaixo determina o tempo de Planck, o tempo de Planck real, né, o valor conhecido hoje, ele equivale exatamente a 5,391 vezes 10 a menos 44 segundos. Então, eu estou expressando o tempo de Planck, que é uma unidade de Planck para o tempo, né? Muito comum em física de partículas e cosmologia, em função do SI, que tempo é dado em segundos, tá? Bem, agora se você, além dessas quantidades que nós determinamos agora, o tempo de Planck, também existem outras, né? Fundamentais, por exemplo, o comprimento de Planck, a dimensão, o nome, né? A dimensão é comprimento, a expressão, se você utilizar a análise dimensional, você vai encontrar que o L, que é o comprimento de Planck, é dado por essa raiz quadrada dessas três variáveis aqui, G, H, a constante reduzida de Planck, né? H cortado, que é H sobre 2π, C ao cubo. O valor dela vale 1,616 vezes 10 a menos 35 metros. Todos esses valores eu vou expressar esse tipo de unidade de Planck, né? Chamada unidades também naturais, em função do SI, tá? A massa de Planck, o nome, a dimensão é massa, a expressão, veja que mudou, né? O C aqui está no denominador, elevado à terceira, aqui está no numerador, né? H continua e o G inverteu, o G no numerador, aqui no denominador. Então, isso tem dimensão de massa, a fórmula é essa. Se você substituir o valor de G, C e H cortado, que é H sobre 2π, você determina o valor numérico da massa de Planck. Vale 202,176 vezes 10 elevado a menos 8 kg. O tempo de Planck, né? O nome, acabamos de encontrar, a dimensão é tempo, a expressão, a fórmula é exatamente essa, né? Como nós havíamos obtido aqui, ó. GH cortado raiz quadrada dividido por C elevado à quinta. Está aqui a expressão analítica, né? A expressão encontrada por tempo de Planck. E aí, quando você substitui o valor dessas constantes, calcula a raiz, você encontra um valor de 5,391 vezes 10 a menos 44 segundos. Tá? E a temperatura de Planck, né? O nome, a dimensão é a temperatura e a expressão é essa daqui, né? E aí essa expressão apareceu uma constante nova, que é chamada constante de Boltzmann. Essa constante de Boltzmann vale 1,381 vezes 10 a menos 23 joules dividido por Kelvin. O valor, depois que você substitui todas essas constantes físicas nessa expressão, você encontra uma temperatura de Planck igual a 1,417 vezes 10 a 32ª potência Kelvin. Tá? Então, todas essas são exemplos, né, de unidade de Planck, né, de comprimento, massa, tempo e temperatura, né? Há para carga também, para energia, para força, para área, volume, densidade, aceleração, frequência. Eu posso escrever todas essas quantidades físicas, essas grandezas físicas, em função das unidades de Planck, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.